Ok, estamos de volta com o programa Entrevista da Tarde, sempre ao vivo aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1, agora muito mais cultura para você e sua família. Eu quero mandar um bom dia especial aos meus amigos lá da Sermurve, onde eu estive agora há pouco, aqui próximo também ao Tribunal de Contas, e dizer aos nossos irmãos, o meu amigo Rui Birico, seja pobre ou seja rico, meu amigo Pedro Valério, onde nós estivemos no sábado, e também lá na casa da minha amiga Fabiana Matos, nossa colega de trabalho, ex-colega de trabalho aqui na TV Rio Branco e agora na 96.9, ao DFM, que os registros que nós fizemos lá, aniversários, todos serão exibidos na próxima sexta-feira, ou seja, amanhã. Ok? Vamos terminar a semana pagando tudo isso com juros, dividendos e correção monetária. Porque agora, com o apoio do Arasupa e também do Aramix, eu tenho o prazer de conversar pela primeira vez aqui no programa com o secretário de Empreendedorismo e Turismo, John Douglas, tá? Isso mesmo. Vamos falar sobre o encontro que começa amanhã, só termina no sábado, que vai deixar Rio Branco realmente no topo mais alto do que quando se refere, então, ao turismo. Seja bem-vindo, secretário. Muito prazer recebê-lo aqui. Bom, o prazer é todo meu, Muniz. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a todos aqueles que acompanham esse nosso bate-papo. Secretário, antes de mais nada, qual foi a sua reação quando recebeu o convite para ser secretário de Empreendedorismo e Turismo, à época substituindo Eliane Sinhazic, que decidiu morar no Nordeste? Justamente. Para mim foi uma grata surpresa e uma preocupação ao mesmo tempo. Né? Você fazer parte de governo lhe remonta a ter compromisso Sim. com aquela parte onde você está. Mas, graças a Deus, a Eliane tinha uma equipe excelente e essa equipe continuou comigo e eles hoje são meus braços, minhas pernas, meus dedos, minha visão, meu ouvido, tudo. Tem essa vantagem, né? Você aproveitou, pegou o bonde andando aí. Isso mesmo. A Eliane já vinha fazendo ações, a Eliane já vinha, eu fiz com ela, nós fizemos uma transição, conversei com ela muito, ela passou muito tempo ainda me assistindo, até agradeço, viu, Eliane? Sim. Você é queridíssima, tá? Ela fez uma transição legal. Quando eu for no Nordeste, vou lhe visitar. E assim, ela me passou o bizu, que nem diz no ditado militar. Legal. Bom, vamos primeiramente falar sobre esse feito histórico do agro. Pelo segundo ano consecutivo, se destacando em uma área que eu falei agora há pouco, que tem um mercado para ser conquistado, né? Que é a questão do artesanato. De fato. E aí? O nosso governador, Gladys Cameli, esteve conosco lá no 15º Salão do Artesanato, que acontece lá no Pátio Brasil, em Brasília, e pôde constatar aquilo que a gente vem fazendo todos os anos, é a participação do artesanato do Acre na Feira Nacional de Artesanato. Nós tivemos relatos de artesãs nossas que venderam para Ana Maria Braga, que venderam para Fátima Bernardes, porque eu esqueço o nome é tanta gente que a gente esquece os nomes. Mas aí eu cheguei lá, ela disse, secretário, eu vendi para uma representante aqui da Ana Maria, fiz uma videochamada com ela, ela falou comigo, viu meu produto, disse que vai apresentar lá no programa dela. E isso que essa é a proposta das feiras, é poder fazer com que o artesão tenha conexão com o mercado. E a partir dessa conexão, ele consiga desenvolver o negócio dele. Sim. Eu tenho uma irmã, bem mais jovem que eu, ela é auditora do Tribunal de Contas. Só que nas horas vagas ela também desenvolve essa atividade como artesã. E ela acaba de firmar uma parceria através de um projeto previamente elaborado, muito criterioso, e ela vai desenvolver com parceiros por Porto Velho, Rondônia, esse projeto, via Sebrae. A pergunta que eu faço é a seguinte: ela transforma lixo em luxo, ou seja, o que seria pobreza vira riqueza. Sim. Há também parcerias contínuas com o Sebrae Acre? Rapaz, Muniz, eu vou te dizer o seguinte, Sebrae Acre hoje é o maior parceiro que o governo tem. Hoje, na pessoa do Lameira, né, e do Lauro Santos, nós temos um empenho gigantesco do Sebrae. O Lameira é o superintendente, né? Superintendente. O Lauro é o diretor técnico. Isso. Lauro Santos. Hoje, nós temos o que temos dentro da CET, principalmente, justamente por conta da parceria que nós fazemos com o Sebrae. E nisso eu cito também o próprio ICMBio, o próprio IBAMA, o próprio Banco da Amazônia, na pessoa do Zé Luiz, que tem ajudado a gente em muito financiamento, inclusive lá no Parque Nacional da Serra do Divisor, o Banco da Amazônia é imensamente presente
através da nossa parceria. Legal. Vamos falar agora sobre o encontro de amanhã e depois a gente ainda vai ter tempo, sim, para falarmos sobre a Expo Acre 2022. Perfeito. Ok? Bom, a abertura será amanhã, Isso. reunindo 7 estados da Amazônia. Isso. Esses estados, eles compõem o que vocês chamam de RAI. Isso É? mesmo. A RAI, Rotas Amazônicas Isso. Integradas, ela é a junção dos 7 estados da Amazônia para fazer a representação diante do Ministério e diante da Empresa Brasileira de Turismo, que é a Embratur. Juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. Porque acontece que, ao longo dos anos, a Amazônia, que era vendida para o exterior, principalmente, era a Amazônia do Rio de Janeiro, a Amazônia de São Paulo, a Amazônia de Goiás, do Mato Grosso, e a Amazônia propriamente dita ficou muito tempo esquecida. E o Acre, ainda no governo federal, não conseguiu receber recursos. Sim. E não é diferente dos outros estados. Você conseguiu receber recursos do governo federal. E essa é a proposta da RAI. Todo ano nós temos uma segmentação da atividade da RAI. Esse ano é o Etno. E o Acre foi escolhido para sediar o evento do Etno, justamente porque, por incrível que pareça, o Acre é referência no etnoturismo, no turismo indígena. Então, essa referência que acontece através do Acre, ela é utilizada pelos outros estados por parte dessa atividade. Nós desenvolvemos hoje o Plano de Desenvolvimento Sustentável para o Turismo Indígena, para nortear todas as ações de governo, de política pública, dentro do turismo e do empreendedorismo para os povos indígenas, justamente para que eles possam acessar melhores ferramentas e fazer os trabalhos que eles já vêm desenvolvendo. Qual a contribuição que as comunidades indígenas podem nos dar nesse sentido? E o que essas comunidades podem esperar por parte do poder público? Perfeito. O que as comunidades já têm feito, e feito há um bom tempo, 4 anos já quase, as comunidades têm transformado, através dos festivais, muitos municípios. Nessa transformação, eu cito Mâncio Lima. Hoje, Mâncio Lima tem uma realidade totalmente diferente de muitos municípios. E eu cito até que está melhor que os municípios que circunvizinham Rio Branco. Sim. Porque quando o visitante vai à Serra do Divisor ou vai principalmente aos festivais indígenas de Mâncio Lima, os Poianá, os Nuquini e os demais, eles passam e compram em Mâncio Lima. Se você observar, quem já foi em Mâncio Lima esses últimos tempos, a principal de Mâncio Lima é só comércio, justamente para atender essa demanda. Hoje, para você comprar uma casa lá em Mâncio Lima, lá no finzinho lá do Acre, você vai ter que desembolsar quase que o valor que você compraria uma aqui do lado de Rio Branco, justamente por conta dessa rotatividade de recursos. Então, ao transformar aquela região ali num Parque Nacional da Serra Divisor, o governo federal, então, acabou, de certa forma, ajudando o governo do Acre, ajudando a prefeitura. muito. Aliás, a prefeitura, as prefeituras, né? Não é só Mâncio Lima, porque a gente tem a porta de entrada por lá. Você pode ir por outros municípios, são 7 municípios no geral, né? Sim, isso mesmo. Nós temos aí quase que, se a gente contar as conexões, dá 13 municípios com povos indígenas. Esses 13 municípios, a proposta do governo é desenvolver o turismo étnico dentro desses municípios. É claro que uns estão mais avançados, como é o caso de Mâncio Lima, Tarauacá, Feijó, mas nós temos outros que estão começando. Tá, ainda sobre a questão do turismo, histórico inclusive. Eu sei que vai depender muito mais das prefeituras, elas que vão executar, mas o governo pode incentivar, pode apoiar. 3 municípios. Primeiro, Assis Brasil, que é lá na tríplice fronteira, Peru, Bolívia e Brasil. Sim. O outro, segundo, é Chapuri, porque é o berço da Revolução Acreana, no dia 6 de agosto de 1902. E o terceiro, aqui próximo, a 60 quilômetros. Não sei nem se é para cá, mas é para cá mesmo. Sim. Porto Acre. Lá foi o cenário da batalha final. Poderíamos explorar muito mais do ponto de vista desses dois, do ponto de vista histórico, né? O histórico, turismo histórico, né? Isso. E o outro é a questão das fronteiras. Isso. Que não quer conhecer, então, os dois países, aqui usando o Acre como rota, né? Justamente. O que acontece? Hoje, nessa questão, eu cito de novo o SEBRAE. O SEBRAE tem um levantamento técnico, uma avaliação desses espaços, onde, para o governo, como era feito anteriormente, manter esses espaços é inviável, porque você precisa fazer um dispêndio de recurso muito alto
para fazer aquilo rotacionar e você depende também da questão Sim. política, das trocas de gestões, das trocas de governo. E aí todo o empreendimento que é mantido pelo governo, ele corre esse risco de não dar certo. Ou seja, não tem aquela continuidade. Continuidade. Por que que o turismo de base comunitária, que nós temos executado em todo o estado, nos nichos que já existiam, nós implementamos esse formato, por que que ele vem dando certo? Porque a própria comunidade, no exemplo lá da Serra do Divisor, a comunidade em si cuida daquilo. As 3 pousadas hoje cuidam do atrativo turístico Serra do Divisor, Mirante da Serra, o Buraco Central, as cachoeiras. Eles cuidam desse implemento. E o governo do estado, a partir da demanda que eles trazem, tipo, agora nós vamos construir as passarelas de acesso nos lugares mais difíceis às cachoeiras. E pelo que eu vi lá, eu fui lá tem uns 15 anos. Isso. Eu vi que eles cuidam não apenas por gostarem, então, da questão da preservação, mas eles sabem que dali está a sobrevivência. E eu te digo, vou até mais longe. Tá como se fosse uma propriedade deles. Hoje, tu conheceu o Miro quando tu foi lá? Sim. O Miro era um mateiro, que hoje é um empresário do ramo do turismo e o Miro está trabalhando com o dólar. Tá abusado. Está abusado, entende? A realidade econômica do turismo, ela é diferente, por exemplo, da economia solidária, vamos citar como exemplo. O turismo, eu tenho um público que é muito, em sua parte, estrangeira. Sim. E que esse público, ele procura o produto direto. Então, ele já sabe o que é, ele sabe o que ele quer, ele vem, Sim. paga, vivencia e faz o processo. Pelas matérias que eu vi lá, jornalísticas, tanto escrita como televisada, eu vejo ali uma nova sociedade ali, né? Isso. Um novo padrão de vida. Um Que novo bom, padrão né? de Que bom. vida. Quem vai à Serra quer voltar de novo. O birdwatching, hoje lá em cima, que é a observação de pássaros, é muito forte. É 30% da renda do Miro lá em cima e das 3 pousadas. É birdwatching, a observação de pássaros, a choca do Acre e outros pássaros. A fauna e flora da Serra do Divisor só tem lá. Podemos dizer, então, que ali nós temos algo assim ecologicamente correto, socialmente justo e economicamente extremamente viável. Para te ter ideia, o visitante que vai à Serra do Divisor, ele leva o lixo dele. O que é o lixo? As embalagens, os pacotes, aquilo. Ele, quando chega lá, ele é orientado. Tudo que ele consome lá tem que voltar para a cidade. Nada deixa lá. Não fica nada lá. Certo. Entende? Certo. E aí, na questão dos municípios onde nós temos o turismo histórico, a cultura do Acre, remontar a história do Acre, o que nós estamos fazendo? Nós, quanto governo, estamos vendo as questões jurídicas, porque alguns desses espaços, eles não são públicos, eles são espaços privados, onde o governo fez investimento ao longo dos tempos e que agora eu estou respondendo por isso, solidariamente. Mas o que eu quero? Eu quero que esses espaços, o que o governo quer é que esses espaços deem resultado, mas em parceria com a iniciativa privada. Legal. Ou com a própria comunidade. Por quê? Porque a comunidade ela vai dar continuidade a qualquer serviço que for feito. E essa é a proposta do governo. Legal. Só para encaminhar aqui, como dizem os sindicalistas, em relação a Porto Acre e Chapuru, o senhor já manteve contato com os prefeitos nesse sentido? Pra Sim, começar são essa parceiríssimos. discussão aí? Inclusive, eu já conversei com os filhos do Chico Mendes para tratar sobre a casa. Né? Já tem uma ação do IFAM para fazer a reforma da casa. E a partir disso, a gente vai trabalhar em conjunto com os artesãos também para transformar em produtos. E aí ver o business da questão, mas fazer com que os artesãos tenham acesso ao nome Chico Mendes para formar produtos, para os visitantes que vão lá visitar a casa terem acesso a esses produtos, as lembrancinhas, os bibelôs, as camisas, os bonés. Legal. Mas fazer o business em torno disso. Legal. Por falar em lembrancinhas, você que está aqui no Acre, está a passeio, não esqueça de procurar então a Casa das Plantas Medicinais Milagre da Floresta. Lá tem muitas lembranças. Justamente. Com o doutor Raiz. Lá no mercado. O secretário, voltando ao encontro, que na verdade não aconteceu, mas vamos ao encontro. Sim. Além desse momento agora, do aquecimento no mercado de hotéis, restaurantes, bares e tudo mais, o que a gente pode extrair de positivo desse encontro? Do ponto de vista Justamente. estratégico para o futuro,
Hoje, quando você consegue reunir a Empresa Brasileira de Turismo, o Ministério do Turismo, os 7 estados, Sim. você consegue reunir o Fornatur, que é o Fórum Nacional do Turismo, na representação de outros estados. Você traz todos os holofotes em cima da questão que hoje é o etno. O etnoturismo, os povos indígenas são a representação da Amazônia para o estrangeiro. Quando eu digo, que eu falo que esse evento acontece no Acre, eu vou explicar o que acontece no Acre. Eu hoje já tenho, acho que umas 3 entrevistas. Tem o Globo, tem o Estadão. São jornais a nível nacional que publicam aquilo. E o público que consome quer vir conhecer. Sim. Então, ao longo do tempo, como o segmento dura um ano, em maio do ano que vem que vai entrar o próximo segmento, todo ano a gente vai estar divulgando as ações a nível de Amazônia e cada estado a sua sobre aquela temática que hoje é o etno. Legal. Então isso vai trazer o movimento, vai trazer a visitação dessas pessoas para conhecer. Para a sua satisfação pessoal, da mesma forma que o senhor citou agora o Sebrae como um dos principais parceiros, na abertura lá, no lançamento da Expo Agro 2020, do material de divulgação da Expo Agro 2022, o Lauro Fontes, que é o diretor técnico do Sebrae, também fez a mesma coisa em relação ao governo. Sim. E isso aqui é parceria. Os dois lados ganhando, os dois lados ganhando e a população mais ainda. De fato, a Expo Acre, ela é um trabalho de várias mãos. Expo Acre, Expo Juruá. Nós, quanto secretaria, além das 2 atividades que são coordenadas hoje pelo secretário Rômulo Grandidier, que tem feito um trabalho gigante, né, no governo, nós ainda estamos fazendo 22 festas municipais. A nossa secretaria auxilia, apoia os municípios. Nós já tivemos o Circuito Country, e aí eu parabenizo o prefeito Sérgio Lopes, que fez uma festa nível Expo Acre, lá em Epitaciolândia. Nós apoiamos a atividade lá de Assis Brasil, que foi do aniversário. Nós vamos apoiar também a atividade da Santa Raimunda do Bom Sucesso, que é o turismo religioso lá também. Nós temos Capixaba e os outros municípios já estão vindo na sequência, justamente acreditando que toda atividade municipal, toda festividade municipal, ela tem um atrativo econômico. E ali eu levo a economia solidária daquele município para trabalhar ali, para vender, para fazer a economia dali rodar através das visitações. E tem as suas peculiaridades, né? Cada um, né? Claro, cada um tem suas peculiaridades. Secretário, foi um prazer recebê-lo aqui. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Essa certamente é a primeira de uma série aqui. Perfeito. Tá bom? Tá ótimo. Querendo acrescentar algo, dá espaço. Não, eu só digo que o compromisso do nosso governador, o compromisso do governo é geração de emprego, geração de renda, mas principalmente, ô Muniz, a dignidade. Porque esse momento pós-pandemia nos mostra o quanto que o governo tem que apoiar a iniciativa privada, o quanto que o governo tem que fazer com que as coisas deem certo. E o nosso compromisso, quanto secretários, é fazer isso. Muito bem. Registramos aqui as presenças aqui do lateral artilheiro Pedro Balu e também do meia atacante, craque também, o Giovani. Calma, gente, o programa não é de esporte, não é porque o Giovani está a acompanhar o secretário e o Pedro Balu, o outro Pedro, o Pedro Paulo, que é cantor. Vamos ao intervalo comercial. Muito obrigado. Obrigado. E a gente volta em 2 minutos. Até já.